Meus queridos irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Amém. Quantos receberam de Deus já nessa noite? E quem quer mais? Pergunta para a pessoa bem bonita do seu lado: você quer mais de Deus? Aleluia. Queridos irmãos, eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus. Vou começar a pregar agora não, viu? Quando eu começar aí, a Vossa Excelência dá o play. Eu quero externar minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos proporciona de estarmos aqui. Pregar o Evangelho é uma honra. Ser ministro do Evangelho é uma dádiva de Deus. E nós nos sentimos honrados por isso. Nós somos ministros de Deus, nós somos embaixadores do céu. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Regis, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Caicó, na nossa igreja, esse ano, quando ele pregou lá no nosso segundo congresso de missões IDE, com a participação dos Gideões, e ele foi um dos preletores da noite, e louvo a Deus pela sua vida, e criamos esse laço de amizade. Ele é um guerreiro, um missionário, tem uma grande mulher ao seu lado, porque tem gente que diz: por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Não é por trás, é de lado, irmão. Matthew Henry diz que quando Deus formou a mulher do lado do homem, Ele não formou do pé para o homem não pisar a mulher, e nem da cabeça para a mulher não querer estar acima do homem, mas sim da costela, do lado do homem, para que ambos andem lado a lado. Então não é por trás, é ao lado do grande homem tem uma grande mulher. Deus seja louvado pela vida desse jovem casal. Quero cumprimentar os pastores que estão aqui, pregadores, obreiros, missionários, levitas, né? O meu amigo pastor Aguinaldo, que fico muito feliz em ver cada dia mais o Senhor crescendo no reino, ministrando a palavra e já se tornando aí um pregador dos eventos dos Gideões, com a participação dos Gideões. Meu amigo pastor Jair dispensa comentário. Que bênção, rapaz, foi apoteótico, viu? Deus abençoe. Estive lá em Santa Catarina. Eu já vi um nordestino, irmão, tomar chimarrão. E ele falou assim: ô Júnior, tu tem que tomar. Só que eu já morei lá e já tomava, né? Deus abençoe, pastor Jair. Meu genro, pastor Alisson, que está aqui, veio comigo de Caicó. Esse mês agora, a minha filha vai estar me dando o meu primeiro neto. É uma neta, uma menina. Está chegando. E nós já profetizamos que ela vai ser um vaso nas mãos de Deus, né? Já está aguardando já. E quero mandar um abraço aí para toda a minha família. E o meu irmão, o pastor Erinaldo Silva, que é meu pai na fé. Eu morei com ele quando me converti. Ele me levou para bem pertinho dele, me tirou dos times de futebol. O meu sonho era ser um jogador de futebol profissional. E Jesus não deixou. Jesus disse: eu tenho um negócio maior contigo. E fui morar com ele, 16 anos de idade, pastor Regis. E aí ele quem fez meu casamento, meu noivado, meu casamento, e me preparou para a obra e para o homem que eu sou hoje. Deus abençoe, viu, meu irmão? Louva a Deus pela sua vida. Cadê o Oséias? Já chegou? Já? Oséias e Paulas. Eu cresci ouvindo os seus louvores. Muito mesmo. Senhor, é um prazer. É um prazer, viu? Né, Erinaldo, se lembra? Nós era muito simples, irmão. A minha irmã ganhou uma radiola, tem aqueles discos lá. Nós crescemos na fé ouvindo os hinos do Senhor. Era. Olha, é uma honra estar aqui hoje, viu? É uma honra. Deus vai usar o Senhor poderosamente para nós aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. É muito lindo, irmão, Deus colocar pessoas que nós ouvíamos e crescíamos na fé ouvindo, colocar bem pertinho aqui nessa noite. Vamos lá, irmão, eu vim para pregar, então vamos pregar. O livro do Números, capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo de número 1. Glória a Deus. Já deu para perceber aqui que a igreja é do glória, é do checkmate, é do fogo. Glória a Deus. E tem muita coisa. Deixa o irmão pegar aqui, porque eu gosto de obedecer o horário. Eu sou descendente britânico. Aí o senhor coloca que eu respeito o horário. Eu gosto, se eu me der 7 minutos, eu vou ficar 7 minutos.
Se me der 10, eu fico 10. Se me der 5, eu fico 5. Né? Deixa eu colocar o meu aqui então. É quanto tempo, pastor Regis? 30 minutos? É, pastor Regis? 20? Meu Deus do céu. Então vamos lá. Deus. Número capítulo 1. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Aí não encontrou não? Encontrou, gente? Livro de Números, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Recapitulo comigo, diga comigo assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: Deus fala. Diga para ela: Deus fala. Pode sentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Sente, mas sente dando glória, sente adorando, porque você vai receber muito de Deus aqui nessa noite. Deus tem muita coisa ainda para nos entregar neste lugar. Queridos irmãos, o hebraico bíblico, ele conta a história por trás da história. Existem muitos detalhes que quando você começa a estudar e beber direto da fonte, você fica estupendo, maravilhado com tanta grandeza e com tanta revelação que esta palavra nos traz. A título de conhecimento, a Bíblia hebraica, ela é diferente da nossa Bíblia. A nossa Bíblia tem 66 livros, 1181 capítulos, 31.173 versículos. Está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros, o Novo com 27. Mas a Bíblia hebraica, ela não tem o Novo Testamento. Os judeus, eles não usam o Novo Testamento. Eles têm a Tanar. Eles não chamam de Antigo Testamento. Nós chamamos de Antigo Testamento porque temos o Novo Testamento. Mas eles não chamam Antigo Testamento porque a Tanar é sempre o livro atual. Algumas pessoas e até pregadores, com todo respeito, fazem uma confusão entre a Taná e a Torá. E a Torá é uma parte do livro da Taná. A Bíblia hebraica tem 24 livros, subdivididos em Torá, Neviim e Ketuvim. O que é isso, pastor Júnior? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco. A Torá é composta de Bereshit, Shemot, Vaikra, Mebidbar e Devaim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os Neviim são os profetas. E os Ketuvim são os escritos. E quando eu olho para este versículo que acabamos de ler, no livro de Números, que na nossa Bíblia está escrito Números, mas o nome deste livro não é Números. O nome deste livro é Mabibdar, que significa no deserto. Então, literalmente, o nome deste livro é No Deserto. Vou repetir, vou recapitular. O nome deste livro, por exemplo, Gênesis é Bereshit. Bereshit significa início, começo. Mas Gênesis, mas Número, pastor Erinaldo, o nome literal de Número é No Deserto. É o nome desse livro, que vem da raiz da palavra Vadar. E a palavra Vadar, Osés de Paula, significa fala, palavra. Isto significa
que no deserto, que para muitos é sinônimo de fome, no deserto para muitos é sinônimo de sede, no deserto para muitos é sinônimo de calor, no deserto que para muitos é sinônimo de frio à noite, no deserto para muitos é sinônimo de morte, para o crente o deserto significa lugar aonde Deus fala. O deserto pode ser para muita gente lugar de fome, de sede, de calor, de frio, de medo, de pavor e de morte. Mas para crente é lugar aonde Deus fala. Levante a Bíblia para o céu, porque Deus já falou e vai continuar falando nesta noite. Só quem crê, levante a Bíblia para o céu, porque se tu está no deserto, deserto não vai te matar, porque o deserto é o lugar aonde Deus... É por isso que eu digo, o hebraico conta a história por trás da história. Ramanchue balabia sovanai, rabacanchue balabias tuvenébia. E falou o Senhor Deus a Moisés no deserto do Sinai, porque o deserto para alguns pode ser lugar de morte, mas Deus está falando com alguém aqui: este deserto não vai te matar, porque o lugar do deserto para o crente é onde Deus fala. O livro se encerra em Malaquias. De Malaquias a Mateus, nós temos um período de 400 anos. O mesmo tempo em que o povo passou no Egito. Período de silêncio. Chamado por alguns de período negro, período interbíblico, período intertestamentário, porque está dentro de 2 testamentos. E neste período aconteceram muitas coisas que a Bíblia não conta, mas que a história nos revela. Por exemplo, foi no período negro, no período interbíblico, que surgiu a seita dos fariseus, dos saduceus, dos essênios. E tem muitas histórias extraordinárias e outras fábulas também que aconteceram no período interbíblico, como a guerra dos Macabeus, a construção do Monte Gerizim, o dia em que Alexandre o Grande chegou em Jerusalém e ele disse que iria destruir Jerusalém caso os judeus não decidissem se prostrar a ele e aderir ao seu reino. E Deus interviu e fez com que Alexandre não tocasse num fio de cabelo de nenhum judeu. Tem muitas histórias lindas no período interbíblico, mas este período foi um período em que Deus esteve em silêncio por 400 anos. Não tinha profeta, Deus não se manifestava através de ninguém. Quando se ouvia a voz de Deus, não era de forma coletiva, era de forma particular, como Deus falou com o próprio sacerdote. Quando Alexandre o Grande foi invadir Jerusalém, Deus disse ao sacerdote: vista-se com as vestes sacerdotal, manda os levitas colocar as vestes brancas e vão ao encontro do soberano, porque eu darei livramento a vocês. E foi exatamente isso que ele fez. Isto era uma voz coletiva. Agora era uma voz pessoal de Deus apenas para o homem. Agora a voz para a nação inteira. Deus estava em silêncio durante um período de 400 anos. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus se cala, mas não fecha os olhos.
Não, você não entendeu, eu vou recapitular. Deus se cala, mas Ele permanece com seus olhos abertos, contemplando todas as coisas. Ele vê o que você está passando, Ele contempla o seu sofrimento, Ele vê a hora que você entra no quarto, tranca a porta, derrama sua lágrima e chora. Ele pode nem falar, mas os olhos dele estão abertos, contemplando tudo. Davi organiza o culto no Mikdash, que era o templo, a tenda, o tabernáculo Mishkan, o templo Mikdash, lugar da presença de Deus. E vou falar mais uma coisa, irmão, aqui. A turma fica brava comigo quando eu falo isso. A presença de Deus não é a Shekinah, porque não existe a palavra Shekinah na Bíblia, não tem essa palavra. Fala Shekinah porque ensinaram errado, o povo aprendeu errado e canta pedindo a Shekinah e prega falando da Shekinah. Não existe a palavra Shekinah na Bíblia. A palavra para glória é Kavod. E o que é Kavod? É a manifestação da glória de Deus. É Deus se manifestando com tudo aquilo que Ele tem e tudo aquilo que Ele é. E eu já profetizo nessa noite: prepara, porque a Kavod de Deus vai descer aqui nesse lugar. Tem glória dentro deste templo, tem glória aqui no altar. Não é a Shekinah, é a Kavod de Deus. Pode ter banda Shekinah, grupo Shekinah, igreja Shekinah, hino Shekinah, mas na Bíblia não tem a palavra Shekinah, a palavra é glória. Quem quiser Shekinah, fica esperando a Shekinah. Eu quero glória, Kavod. Pergunta para o teu irmão aí, tu quer a glória de Deus? Pergunta. Davi aprendeu a organizar o culto do jeito de Deus, porque quando ele organizou o culto do jeito dele, houve morte. Ele aprendeu a organizar o culto do jeito de Deus, fez a separação dos sacerdotes, dos levitas. Os levitas estavam divididos no mínimo em 4 grupos: aqueles que cuidavam da manutenção do templo, da limpeza do templo, porque tem gente que pensa que levita é só quem canta, né, José? Levita cuidava da limpeza do templo, auxiliava os sacerdotes. Irmão, tu fala que eu sou levita. Já pegou na vassoura quantas vezes para varrer a igreja? Você já imaginou no dia do sacrifício a matança de carneiro, de boi, sangue derramado, a sujeira que tinha no templo, e os levitas ter que colocar a mão na massa para trabalhar naquela limpeza? Só que existiam os outros levitas que eram destinados para cantar. Irmão, sabe o que me deixa integrado? É quando alguém sobe no altar para cantar e diz assim: irmão, eu não sou digno de estar aqui, então desça e deixe subir quem é digno de estar. Eu chamo isso de falsa humildade. Existe a falsa humildade: irmão, eu não sou digno de pregar aqui, então deixa pregar quem é digno. Nós não merecemos, mas a graça dele nos coloca aqui e nos torna capazes. Então Davi aprendeu a organizar o culto, separou os turnos que serviriam no templo, e cada sacerdote era escolhido para ministrar no templo por sorteio. Passaram-se 400 anos e Deus em silêncio. Muita coisa que você pregou aqui hoje, pastor, já é Deus confirmando a mensagem que Ele me deu, viu? Era tu falando e eu, é Deus. Mas Deus está em silêncio 400 anos. O povo está sedento de Deus, faminto por Deus, e Deus está em silêncio. Deus vai, isso não é coincidência. Deus vai escolher um sacerdote chamado Zacarias
para ministrar naquele dia no templo. Deixa eu falar uma coisa para você, só quem é espiritual vai pegar. Olhe, 400 anos de silêncio, o povo dizia: Deus nos esqueceu. Naquele dia Deus escolhe um sacerdote chamado Zacarias, e o nome, lembra, o hebraico conta a história por trás da história. O nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Você não entendeu? Eu vou, como diz o pastor Jair, falar em miúdo. 400 anos de silêncio, não tem profeta, ninguém fala por Deus, e o povo diz: Deus nos esqueceu. Aí Deus vai levantar um sacerdote chamado Zacarias, e o nome Zacarias significa o Senhor se lembra. Deixa eu falar para você nessa noite. Tu pensa que Deus te esqueceu de ti? Não te esqueceu. Ei, obreiro, você que está aqui no altar, Deus não te esqueceu. Não, a tua hora vai chegar. Tudo tem o tempo. Deixa eu falar, quando a Bíblia diz assim, e Deus se lembrou, não significa que Deus se esqueceu, porque a Bíblia tem figura de linguagens, e tem uma linguagem que nós chamamos de antropopatismo e antropomorfismo. O antropomorfismo é uma linguagem que dá formas humanas a Deus, como a mão de Deus, os pés de Deus, os olhos de Deus, as costas de Deus. Existe uma linguagem chamada antropopatismo, que é uma linguagem que dá sentimentos humanos a Deus, a alegria de Deus, a tristeza de Deus, o choro de Deus, e assim sucessivamente. Quando a Bíblia diz Deus se lembrou, não quer dizer que ele havia se esquecido. Isso significa o tempo da promessa vai chegar para... Irmão, pega aí, Deus está dizendo: eu não me esqueci. Se prepara, porque a minha promessa vai chegar. Quem crê, quem tem promessa, deixa eu ver quem crê. E quem tem promessa e crê que a hora vai chegar, o Senhor está dizendo: ei, Zacarias, eu não me esqueci. A mãe pode até esquecer do filho, mas todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor. Você está no memorial de Deus, e o memorial de Deus, sabe onde é? Na palma da sua mão. Quando ele olha para a palma da mão, ele vê as promessas que ele fez, a aliança que tem contigo. Zacarias, o Senhor se lembra, ou o Senhor se lembrou. Dá sua mão, filho. Deus não te esqueceu. Lembra da promessa que ele fez há tempos atrás? Hoje ele está dizendo: renovo, está de pé o meu negócio contigo, porque sou Deus que faço, que falo, prometo e cumpro. Preparem o passaporte, porque grande será a viagem. Zacarias coloca toda a indumentária sacerdotal, entra no templo, porque o templo tem 3 divisórias. Tem o pátio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Naquele dia ele não entrou no Santo dos Santos, que é o Kedesh, Kedoshim. Ele entrou no lugar santo, que é o Kadosh. A palavra Kadosh quer dizer santo. Ele sai do pátio e vai até o lugar santo. À sua direita está a mesa com os pães, à esquerda a menorá, e na frente o altar de incenso. Ele já traz o fogo lá do altar, porque o fogo tinha que ser tirado do altar. Porque nós pregadores e cantores pregamos e cantamos e queremos que a igreja se acenda no fogo e que venha fogo de lá para cá. Mas antes que venha fogo de lá para cá, tem que sair fogo daqui para lá. Tem fogo aqui no altar, obreiro? Tem fogo? Então dá um pulo dessa cadeira aí em nome de Jesus. Abra essa tua boca, estenda a mão para esta igreja e diga: receba. Fica de pé, igreja, fica de pé para adorar. Fica de pé. Recebe fogo que vem do altar.
eu já estou concluindo. Repete comigo, diz assim: Zacarias, o Senhor se lembra. Aí, irmãos, ele traz o fogo do altar, pega o incensário, e o povo lá fora querendo ouvir a voz de Deus, porque tem 400 anos de silêncio. O povo está faminto, o povo está sedento, mas Deus está em silêncio. Quando Zacarias vai queimar o incenso, aparece um anjo, Gabriel. Anjo, a palavra anjo significa mensageiro, aquele que traz a mensagem do trono de Deus para os homens. Ele diz para o homem que ele será pai, e mesmo a sua esposa e ele já sendo avançada em idade, e ela sendo estéril, ela vai conceber e vai dar à luz um filho. E o nome dele será Iohanã, João. E ele duvida, mas o anjo diz que aquele menino que vai nascer será a voz. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. O menino que vai nascer será a voz. Em outras palavras, o silêncio vai se quebrar. Deus vai quebrar o silêncio. Zacarias não ficou mudo apenas porque duvidou. A Bíblia diz que o anjo falou: porque tu duvidaste, tu vai ficar mudo. Mas como o hebraico conta a história por trás da história, quando Zacarias fica mudo, ele é representante do povo. Deus está mandando uma mensagem dizendo assim: o silêncio agora de Deus vai ser quebrado. Os homens vão ficar calados, porque agora quem vai falar sou eu. Irmão, vem comigo nesse glória aí. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quando o anjo diz: tu vai ficar mudo, Deus está dizendo: cale-se todos os homens, porque quem vai falar agora sou eu. E quando Deus fala, os homens se calam. Quando Deus fala, os anjos reverenciam no céu, os demônios tremem no inferno, e a igreja adora na terra quando ouve a sua. Iohanã nasceu. Quando Iohanã nasceu, João, aí o pai voltou a falar, porque a voz já estava decretada. Deserto. Deserto é lugar onde Deus. Eu trouxe uma pérola nessa noite para vocês. Deserto é lugar onde Deus. E o menino crescia e foi criado no deserto, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. E quando pergunta quem é ele, ele diz: eu sou a voz. Quem é ele? Tu é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto. O silêncio está quebrado. O silêncio está quebrado. O menino foi criado no deserto. E o deserto é o lugar onde Deus.
Alguns estudiosos dizem que João, ele era um essênio. Eu discordo porque os essênios, eles só se vestiam de branco. A roupa de João era diferente. Feita com peles de camelo. Característica do deserto. Ele está no deserto. E é criado no deserto. E a sua comida, a sua gastronomia, era gafanhoto. Rico em proteínas. E o mel, que não é o mel de abelha, nem o mel de rapadura. Era o mel de tâmara. A tamareira é uma palmeira do deserto, que produz mel. Esse era o alimento de João, criado no deserto. Agora, quais as características de profeta que é criado no deserto? A primeira característica de profeta que é criado no deserto, ele tem a palavra. Palavra. Profeta que é profeta se preza na palavra. E João tem a palavra. Segundo, a segunda característica de profeta que é criado no deserto com gafanhoto e mel. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém e ele não fala o que a pessoa quer ouvir. Ele fala o que ela precisa. Porque tem o profeta de Araque. Você usou os meninos aqui, eu vou usar você agora e o pastor Rinaldo. Vem, os dois aqui. Fica aqui, pastor Rinaldo. A câmera pegar aqui, vem mais pra cá. Vem cá, pastor Jair, aqui. Ó, profeta de Araque. Deus dá até a mensagem para ele. Aí na igreja tem dois tipos de crente. Tem o crente rico, você é o rico. E tem o pobre. Aí Deus dá a mensagem, dá duas mensagens para o profeta de Araque. Dá uma mensagem para o rico e a outra para o pobre. A mensagem do rico, sabe qual é? Meu irmão, põe a casa em ordem. Se converte. Desce no Senhor, se humilha. Senão o Senhor te pega. E a mensagem para o pobre, para o irmãozinho que está lá na luta, é essa: o Senhor está falando contigo hoje que a vitória vai chegar. Só que o profeta de Araque, ele troca a mensagem. A mensagem que era para o rico, ele dá para o pobre. E a mensagem que é para o pobre, ele dá para o rico. Profeta de Araque. Mas profeta que é criado no deserto, ele não se acovarda não. Ele entrega, ele entrega, ele entrega, ele entrega. Ele está... Passa a mão na cabeça de ninguém. Fala com amor, mas fala. A voz, quem é tu é a voz. Deus quebrou o silêncio. E qual era a primeira mensagem de Deus? Se arrependam, se convertam. Aí lá vai João Batista. Ó, se João Batista não fosse criado no deserto, comendo gafanhoto e mel, ele tinha tremido diante de Herodes. Sabe o que era que ele dizia para Herodes? Herodes, tu tá certo mesmo, rapaz. Tu não amava mais a tua mulher, tem que casar mesmo com outra. Se não tem mais amor, então faz isso, abandona e casa com outra. Tu tá certo mesmo, rapaz. Se ele fosse um profeta de Araque, a mensagem era essa: não tem mais amor, então se separa, né? Fazer o que? Se não existe mais amor, procura outra relação. Tu tá certo mesmo, Herodes. Mas João Batista, que é criado no deserto e come gafanhoto e mel, chega diante dele e diz: ei, se converte, rapaz. Devolve aquele que não é teu. Devolve aquilo que tu roubou. O camarada é macho. O povo dos saduceus e fariseus vinha tudo por conta, ele chamava de raça de víbora, cobra. Mas por que, Osés? Porque toda esta
veemência de João, porque Deus estava quebrando o silêncio, e o povo não poderia ouvir uma mensagem meia boca, tinha que ser uma mensagem confrontante. E ele vem cheio de Deus, porque foi criado no deserto, e deserto é lugar onde Deus fala. Grandes homens de Deus na Bíblia passaram pelo deserto. Davi passou pelo deserto, Moisés passou pelo deserto, Elias passou pelo deserto, o próprio Jesus esteve no deserto durante 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que ele foi tentado e venceu o inimigo pela palavra. Que era que Jesus tinha no deserto? Palavra. Ele citou a Torá. Não foi a Taná, foi a Torá. Por 3 vezes Jesus citou a Torá. E ele estava onde? No deserto, porque no deserto é o lugar da palavra. A tentação de Jesus foi tricotômica, porque o homem é um ser tricotômico. Nós temos espírito, alma e corpo. Algumas pessoas falam assim, corpo, alma e espírito, né? Mas a Bíblia fala espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus de Pai vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados e irrepreensíveis para o dia da sua vinda. Por que a Bíblia fala espírito, alma e corpo? Porque Deus nos trata não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E Deus nessa noite está falando para alguém aqui: eu vou começar o tratamento com você, é aqui dentro. Começa a mudar aqui dentro, meu filho. Porque se não mudar aqui dentro, não adianta querer mudar o exterior. A tentação tricotômica: o diabo tenta Jesus na carne, para que Jesus transforme as pedras em pães. Tenta Jesus na sua alma, com a sua vaidade, e tenta Jesus no espírito, pedindo adoração. E todas as tentativas do diabo, Jesus sempre respondeu na palavra, porque deserto é lugar de palavra. Aí eu termino agora a minha fala. Quando ele saca da palavra, que é viva e eficaz, essa palavra, que no Salmo 119, versículo 105, ela é chamada de lâmpada e de luz. Que em Provérbio 30, versículo 5, ela é chamada de escudo. Jeremias 23, 29, ela é chamada de fogo e de martelo que esmiuça a penha. Em Efésios 6, 17, ela é chamada de espada do Espírito. Em Hebreus 4, 12, ela é chamada de espada cortante e penetrante. Em 2 Pedro 2, 22, ela é chamada de leite não falsificado. Quem está no deserto e quer sobreviver ao deserto, precisa da palavra. Se você quer sobreviver ao deserto, busca a palavra. Eu fui estudar sobre o mel de tâmara, Oséias. Ele tem alguns benefícios. Uma das primeiras coisas que o mel de tâmara, que João Batista comia, ele nos previne, é de infarto. Isso significa, ele vai trabalhar no seu coração. Você não entendeu nada, eu vou trazer para o âmbito espiritual. Quem se alimenta do deserto, que tem a palavra e come o mel de tâmara, que é a palavra, ela começa a trabalhar no seu coraçãozinho. Outra característica que o mel de tâmara produz: ele é bom para a visão, evita miopia. Por isso que João era um visionário. Quando ele viu de longe, ele soube quem era e disse: olha ali quem é, ó. Quem é, João? Nós não estamos conhecendo não. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Visão. Mas o mel de tâmara também é bom para seu desenvolvimento cognitivo. Mente brilhante. A ciência diz que hoje nós usamos apenas 8% da nossa capacidade intelectual. Adão usava 100%. Por isso que ele era brilhante. Colocou o nome em todos os animais. Ele era
Um homem extraordinário. Mas por causa do pecado, até a mente humana foi afetada. E hoje usamos 8%. Diz que Albert Einstein, ele usava 12%. Por isso o cara era um fenômeno. Mas quando Jesus vier, que nos arrebatar e transformar o nosso corpo, até a nossa mente será transformada. Mas o mel de tâmara também ajuda na sua capacidade intelectual. É inteligente. Eu não falo da inteligência humana. A perfeita inteligência é temer ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que João foi um homem extraordinário. Você não vai morrer nesse deserto. Fique de pé, eu quero orar por você. Diga para o teu irmão aí: você não vai morrer nesse deserto. Pega na mão dele. Quantos aqui é crente e crê em milagre? O deserto representa a luta que você está passando, essa dificuldade que você está enfrentando. E talvez alguém aqui já chorou e disse: Senhor, eu vou morrer. Vai não. Esse deserto não é para a morte. É para Deus aperfeiçoar a sua palavra em você. O rapaz saiu do culto, Oséias, lá dos Estados Unidos. Um pastor amigo meu contou essa história. Ele era envolvido no mundo das drogas. E os caras iam matar ele. E ele correu para a igreja e se refugiou na igreja, porque a igreja é abrigo. E procuraram ele 3 meses e não acharam, porque Deus escondeu. E quando Deus esconde, ninguém acha. Satanás passava em frente à fazenda de Jó todo dia e não achava, porque Deus tinha escondido. Pastor, o Senhor prova? Provo. Jó, na sua dor e aflição, ele diz assim: ah, como eu tenho saudade do tempo em que o Senhor me escondia. Deus vai esconder crente aqui nessa noite. Deus escondeu Elias em Querite. Acabe colocou os cachorros farejador para procurar ele. Você falou em perfume aqui nessa noite. Até o perfume de Elias Deus ocultou. Mas também quando Deus tira o véu e permite que você apareça, você pode tentar se esconder. Não vai se esconder. 3 meses, eu encerro agora. 3 meses de crente. Um deles saiu de um culto como esse, com a Bíblia na mão, gravatazinha, bem bonitinho, irmão, porque Jesus transforma, né? Os traficantes queriam matar ele, não viram ele e reconheceram. 3 num carro. Olha ele lá. Pegaram ele, colocaram dentro do carro, falando: vamos lhe matar. Começaram já a usar droga dentro do carro. E antes de matar ele, vamos para o bar. E foram para o bar e começaram a beber. E tinha um que estava armado e mostrava a pistola para ele, dizia: não tente fugir e gritar, porque nós vamos lhe matar. E teve um determinado momento que ele falou para um daqueles rapazes: deixa eu ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro. E o cara falou porque estava armado: vai e fica lá com ele na porta esperando ele. Se ele tentar fugir, pode matar. E ele foi para o banheiro, o cara ficou lá de fora na porta. Ele sentou na privada, colocou a Bíblia no peito e disse: Jesus, eu sou teu servo. E o meu pastor disse que crente não morre no deserto. E eu não vou morrer nesse deserto. Irmão, se você não der um glória, tu não vai comer mel não, tu vai comer gafanhoto primeiro. Ele apertou a Bíblia no peito, sentado na privada. Ele disse que quando terminou a oração, abriu os olhos, ele estava sentado na cama dele dentro do quarto. Deus trasladou ele do banheiro do bar para a casa dele. Sabe por quê? Porque nesse deserto você não vai morrer. Pega a mão do teu irmão, levanta ela para cima. Eu quero orar por você agora. Deus, pega esta igreja agora com a tua glória, Senhor. Vem no teu remanso, Senhor, e enche este povo com a tua presença nesta noite, manifestando a tua unção extraordinária.
extraordinária, e faz com que ele entenda que ele não morre nesse deserto, que o Senhor tem a palavra para ele no deserto, e quem tem palavra no deserto sobreviverá. Enche, Senhor, enxuga a lágrima de quem chora, anima quem está desanimado, levanta o que está caído, revigora as forças do que não tem vigor. E só quem recebeu esta palavra, só quem recebeu, abra a boca para adorar, abra a boca para adorar, abra a boca aqui no altar, abra a boca.